Bom dia, boa tarde, boa noite, como é que vocês estão? Tudo bem? Essa aula de hoje vai ser tirando dúvida de como escrever certas palavras. Palavras que são homônimas, parecidas, têm o mesmo som, mas significado diferente. Como, por exemplo, a palavra demais junto e a palavra demais separado. Qual a diferença um do outro? Quando é que nós usamos essas expressões ou essas palavras? Bom, vamos falar um pouquinho sobre o demais junto. Demais junto é um advérbio de intensidade. Só que a intensidade desse advérbio, ela é exagerada, ela extrapola, entendeu? Ela é muito exacerbada. Então, essa é a diferença entre um e o outro. Então, vamos ver aqui alguns exemplos do demais junto. Então, Márcia estuda demais. Esse demais ele tem que ser junto, porque esse advérbio está intensificando o verbo estudar. Mas veja que está intensificando num certo exagero, né? É como se ela chegasse à exaustão ao estudar. Essa que é a função principal desse demais junto. Temos também Pedro dorme demais. Perceberam? Pedro dorme demais. É cedo demais para sair. Então, essas expressões, quando você for escrever no seu texto, você coloca junto. Porque se você usar a expressão, por exemplo, Márcia estuda demais, esse demais separado, o seu leitor vai ter uma informação totalmente diferente. Entendeu? Então tem que ficar bem claro. Demais junto é advérbio. E serve para intensificar. Já falamos sobre isso. Os advérbios, tem uma aula lá informando como é que funciona o advérbio. Só para lembrar, o advérbio intensifica o da circunstância ao adjetivo, ao próprio advérbio e ao verbo. Nesse caso específico aqui, Márcia estuda demais, demais junto, porque é um exagero, conforme mencionado. Perfeito? O demais junto, ele também exerce uma outra característica. Ele é um pronome indefinido plural. É um pronome indefinido plural. Deixa eu dar um exemplo fácil para você compreender. Quando você fala assim, ó, Paulo, você deve sair e os demais devem ficar. Paulo, você deve sair e os demais devem ficar. Esse demais aí está indicando uma sobra, né? Está indicando uma ruptura. Alguém fica e os demais saem. Então, é um pronome indefinido. Ela está indefinido uma ação dentro de um contexto. Por isso que você pode usar o advérbio demais e ao mesmo tempo ele pode ser um pronome indefinido demais. Nesse caso específico, ele vem com o artigo no plural e vai indicar sobra, está mais relacionado a uma cisão. Tranquilo? Muito fácil, sem nenhum problema. Agora vamos falar do demais separado. Veja que demais separado, ele tem uma preposição de e tem um advérbio, mas que é um advérbio de intensidade. A junção dele me dá uma locução adjetiva e ele indica a quantidade, já é diferente. O outro intensifica, esse indica quantidade. Quando você fala assim, deixa eu ver, bem fácil isso. Eu estou usando exemplo simples para facilitar a sua compreensão. Quando você fala assim, o ponto está cheio demais. Então veja a quantidade, tem muita gente. Eu vou usar a locução adjetiva demais separada. Viu como é fácil? Agora, gente, quando você for escrever, você deve usar essas instruções para que seu texto tenha coesão e uma coerência. Para quando as pessoas forem ler o seu texto, saber identificar dentro do seu texto qual o sentido de demais junto e qual o sentido de demais separado. Vimos que demais junto é um advérbio que intensifica ao exagero, ele pode ser um pronome definido plural, e vimos que demais separado, ele
indica quantidade. Na próxima aula teremos mais assuntos como esse para ajudar na escrita do seu texto. Até a próxima aula. Se você gostou, clique, se inscreva nesse canal. Ajude os alunos das escolas públicas a ter aulas gratuitas. www.proluiz.com. Até mais.